a expressão de nossa fé, nós vamos encontrar a certeza de que somos criaturas que, mesmo errantes, mesmo em evolução, estamos no caminho de uma mudança, de uma transformação gigantesca. Porque o mais importante dentro da esfera evolutiva é compreender por que estamos aqui e por que nós precisamos cuidar de nós mais do que nós já estamos cuidando. O mais importante, então, é avaliar o porquê e como mudar. É a principal etapa. Nós ouvimos muito dentro da comunidade espírita esta frase: depurar a alma. O que é depurar a alma? Primeiro nós temos que entender o que é alma, porque nós temos que seguir sempre a ideologia kardeciana. Nós temos que seguir sempre a codificação espírita. E Kardec, enquanto estava codificando, ele usou a palavra alma para falar que o espírito estava encarnado. Dentro de toda a codificação espírita, não importa em qual dos livros de Allan Kardec, só que a regra só se aplica à codificação espírita. Outros livros podem não seguir esta ideia, mas todo o Pentateuco de Kardec, a palavra alma, quando aparece, ele está falando de um espírito encarnado, ou o vulgo vivo. Quem está encarnado aqui, levanta a mão. Não precisa ter medo que não vai desencarnar. Pode levantar a mão sem medo. Então, nós somos almas. Quando na codificação aparece a palavra espírito, ele está falando de um desencarnado. Então, em todo o estudo de Kardec, quando a palavra alma aparece, encarnado, espírito, desencarnado. E aí nós conseguimos entender Kardec, porque se nós não entendermos esta regra, nós não vamos entender o que Kardec está perguntando. Então tem que entender. E depois tem a segunda parte, depurar. O que é depurar? Depurar é tornar-se puro. Então, quando nós seremos puros? Quando formos espíritos depurados, aí vamos ser puros. Então, neste momento, nós somos encarnados, somos almas, e estamos no caminho de ascensão para a nossa depuração. Então, esse questionamento, depuração da alma, está falando com quem está encarnado. Quando nós escutarmos isso novamente em casas espíritas, nós vamos entender que está falando para a gente, é conosco. E depurar a alma é muito mais simples do que a gente imagina. O problema é que a gente complica demais. O problema é que a gente faz com que seja difícil. O Livro dos Espíritos vai trazer umas questões muito interessantes para a nossa reflexão dessa noite. Nós vamos começar com a questão 166. Kardec pergunta aos espíritos da codificação: a alma que não atingiu a perfeição nesta vida, como que ela termina? Kardec está perguntando o seguinte: a alma é espírito encarnado. Então o homem vivo que morre, isso é um termo vulgar, como que ele continua a se depurar se ele morreu? Como que ele continua? Os espíritos vêm e diz: submetendo à prova de uma nova existência. Deve ter dado um nó na cabeça de Kardec,
Porque Kardec, até na 165, ele aprendeu o que era Deus, ele viu os atributos da divindade, ele conheceu a organização divina, e agora disseram para ele que nós teríamos uma outra vida para terminar a depuração. Deu um nó na cabeça dele. Na questão 166, foi tão interessante este nó, que ele divide essa questão em mais 3. Nós vamos ter a 166A, B e C. E na A, ele volta a questionar: como realiza esta nova existência? Pela sua transformação como espírito. Olha como mudou completamente a pergunta. Perguntou na 166, como o homem encarnado mudaria a vida. Como ele disse que era uma nova existência, ele pergunta: mas é como espírito? E o que é espírito? Desencarnado. Mudou completamente o rumo do questionamento de Kardec. E ele quer saber: esta nova existência se dá onde? No mundo espiritual? Lá em nosso lar? Lá nas zonas umbralinas? Onde nós terminamos? Os espíritos então dizem que quando nós nos depuramos em qualquer escala, a gente com certeza muda alguma coisa. Só que para isso necessitamos de uma nova vida corpórea. Aí o nó apertou. Aí a coisa ficou pior. Porque aí Kardec entendeu que nós voltaríamos a uma nova vida. Porque ele não era reencarnacionista ainda. Ele não tinha essa informação ainda dentro da codificação. Poderia já ter sido informado, mas dentro do processo da codificação ainda não tinha. Aí ele vem com a B. E na B ele questiona: a alma, ou seja, o homem encarnado, tem muitas vidas? A pergunta é: nós vamos reencarnar, nós vamos estar na carne mais de uma vez? É isso que Kardec perguntou. Aí os espíritos dizem assim: sim, todos nós temos muita existência. Essa pergunta eu sou apaixonado nela, porque o espírito, com certeza, de uma alta envergadura, dentro da codificação, ele diz: sim, todos nós temos. Ele se inclui. Ele não disse assim: sim, vocês precisam. Não, todos nós temos. E isso nos remete à certeza absoluta que todos os espíritos foram mesmo criados simples e ignorantes. E que cada um de nós estamos numa condição evolutiva, numa classificação moral pelos nossos próprios atos e pelas nossas próprias decisões. E ele continua: os que querem dizer o contrário, ou que dizem o contrário, querem colocar vocês na mesma ignorância que eles estão. Esse é o desejo. E aí a gente abre um parênteses, não em críticas, mas como reflexão, aos nossos irmãos de outra fé, que não acreditam na reencarnação, ou que questionam o livre-arbítrio, trazendo como consequência o efeito de uma causa ocasionada por você. Ou seja, porque estamos sofrendo, porque nós precisamos sofrer para compreender os nossos erros, porque nós tivemos oportunidades de evoluir com amor, nós não conseguimos e não nos importamos. Agora a fivela aperta, e a gente vai ter que passar por sofrimentos que são pequeninos. Mas você fala que é pequenino porque você não vive o que eu vivo. Eu digo que é pequenino em proporção ao que nós devemos, porque o nosso SPC, lá no plano espiritual, são gavetas e mais gavetas de papéis. Só que se nós reencarnarmos
para quitar tudo o que nós devemos para a justiça divina, nós não íamos sair do lugar. Então Deus, misericordioso como tal, e pela providência divina, nos dá alguns quesitos a ser quitados, e a gente reencarna para quitar aquele compromisso, aquele momento. E nós, muitas vezes, ao invés de quitar, nós refinanciamos a dívida. Quem já foi no banco e fez um financiamento, sabe que a gente paga com juro. Não é novidade para ninguém, né? Só que quando nós não conseguimos pagar, nós, para não ficarmos com o nome negativado, nós voltamos do banco, imploramos, pedimos para que nos ajude, e o gerente, como bonzinho que é, ele propõe o refinanciamento, e aí a gente paga o que pegamos, o juro que tínhamos acertado, mais um juro novo, sem levar um centavo embora. Refinanciar. No mundo espiritual está acontecendo isso. Nós estamos vindo com o compromisso de amar o nosso filho, porque em vidas anteriores eu fiz muito mal para aquela criatura, e agora ele vem como filho, para que a fivela apertada me ensine a amar. E o que nós estamos fazendo como pais? Estamos dando nossos filhos para o mundo, para que o mundo eduque, para que o mundo discipline, para que o mundo dê sentido para a vida dele. Agora, este sentido que o mundo vai dar, esta educação que o mundo vai dar, vai ser ruim para ele e péssima para mim, que não aprendi a amar de novo. Não trabalhei amor, eu simplesmente permiti que foi. E aí os nossos irmãos que não aceitam este conceito de reencarnação, porque não é porque eles não estudam, não é por nada disso não, nós temos uma visão errada disso, é porque eles têm um dogma de uma ignorância trazida para ele por outros, e que ele acatou como verdade, e aí nós queremos fazer com que ele aceite a reencarnação. Meus irmãos, de nada interessa para Deus que você acredite na reencarnação, não importa. Recentemente eu vi um amigo dizer para mim assim: olha, eu admiro vocês que são cristãos, porque eu não consigo acreditar em Deus. Eu, para não debater com ele, porque não é interessante, eu só disse para ele assim: que bom, Deus não deixa de existir por isso, e não deixa mesmo, não importa se você crê, Deus continua existindo, e mais, continua te amando. A espiritualidade nos informa que tem mais ateu no céu do que cristão. Esse céu, considerado na visão cristã o ponto ápice da evolução, tem mais ateu lá do que cristão. Sabe por quê? Porque nós cristãos, quando nós fazemos algo bom, nós fazemos porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação, ou seja, nós estamos trocando o direito de ser salvo. Claro que existe cristãos fervorosos na doação, óbvio que existe, mas em uma parte grande dá para receber. O ateu, quando ele é bom porque ele é bom, e não porque ele quer o céu, porque não acredita. Então tem mais ateus salvos do que cristãos. Isso vale o que para nós? Para nossa reflexão, para que nós aprendamos a fazer o bem. Não é Jesus que disse: o que a mão direita faça, a esquerda não precisa saber? Não é isso que disse Jesus? Então nós precisamos dar muito amor, nós precisamos amar muito, aprender a perdoar, aprender a esquecer, aprender a viver sem mágoa, e nós não sabemos perdoar.
Nós estamos ainda achando que perdoar é esquecer a ofensa. Quando eu falo de esquecer, é esquecer o foco do problema e continuar, mas não esquecer o problema, porque perdão não é esquecer o problema. Quando nós esquecemos o problema, nós estamos com amnésia, ou às vezes Alzheimer. Não perdoamos, esquecemos, e aí não teve resgate ou aprendizado algum. O que devemos fazer para perdoar? Nós temos que lembrar de tudo, mas não sofrer mais. Aí perdoou. Muitas vezes, eu vejo isso com muita propriedade, famílias que são destruídas, muitas vezes, pela traição. Nós vemos isso comumente, não é? Infelizmente, tanto homens quanto mulheres que perdem todo o conceito família pela traição. Quando isso acontece, alguns casal dão perdão. Só que é um perdão tão estranho, porque quando o marido fala, eu vou jogar bola, você já vai atrás da outra. Põe nome na situação. E aí não tem perdão. Aí tem uma forma de troca. Fica comigo e eu faço o que eu esqueci. Aí não é perdão. Outro caso muito comum, famílias, amigos, que brigam e a gente tem o hábito de dizer assim, tudo bem, eu te perdoo, mas não fale mais comigo. Também não é perdão. Ou eu perdoo você, mas por favor, nem nesta rua você passe mais, porque senão eu vou te pegar e vou te bater. Não é perdão, é ausência de amor. E o perdão sem amor não existe. Precisamos primeiro amar. O Evangelho, Cristo diz: o amor cobre a multidão de pecados. Enquanto não amarmos, não haverá nenhuma ação produtiva. Paulo de Tarso, na carta do amor, na sua epístola aos Coríntios, ele diz lá assim: se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada sou. Quem são os anjos? Se nós falarmos para nós espíritas, anjos são os benfeitores espirituais que nos trazem informações. Quem são os homens? Se nós buscarmos na conotação espírita, são os expositores, são as pessoas que fazem o atendimento fraterno, são as pessoas que dão passe, são homens. E eu posso fazer tudo o que eles fazem. Posso dar passe, posso atender fraternalmente, posso vir aqui fazer uma palestra, posso seguir o que Emmanuel está dizendo, posso vivenciar André Luiz, explicando para os outros o significado que André quis implementar nas suas obras. Se eu não tiver amor, se eu não estiver fazendo isso com amor, ou porque eu sou bom, está tudo perdido, de nada adiantou. E a 166C, Kardec entendia o assunto e ele diz: quando uma alma morre, ela nasce em outra alma, ela volta em outro corpo, ela reencarna, e eles dizem: evidente, é isso mesmo. Kardec entendeu. O que Kardec tinha entendido? A reencarnação. Processo que nos leva a compreender nós mesmos. Quer saber por que você sofre? Avalie você. Pense no que você faz. Joana de Ângeles informou-nos que 5% de toda a nossa dor
é kármica, ou seja, eu trouxe 5% do meu SPC do mundo espiritual. Eu trouxe de outras vidas reparos a ser feito. Quanto? 5%. 95% das minhas dores são as ações que eu faço nesta vida. É o que eu estou fazendo hoje que me faz sofrer 95% das vezes da minha existência. Por isso que edificar o homem de bem, lutar para ser bom, buscar a transformação pessoal para que a gente possa evoluir é fundamental. Porque enquanto eu não aceitar que eu sou uma criatura que erra e que precisa aceitar a mudança, as coisas não mudam. Eu preciso primeiro aceitar-me como sou, amar-me como eu sou, e depois buscar projetos de mudanças plausíveis na minha existência. Eu gosto de citar nesse momento a nossa mais ilustre personalidade da dor, Maria de Magdala, Maria Madalena, como queiram chamar. Esta mulher sai de uma vida complicada e chega na presença do Cristo tratada e chamada de prostituta. Naquela época, o açoite moral era muito pior do que hoje, porque hoje nós ainda rotulamos, claro, nós somos maus, nós rotulamos a pessoa que é ex-mulher do fulano, a prostituta, o negro, o branco, o homem que deu o golpe, o engenheiro de Brumadinho. Nós ainda rotulamos, claro que sim. Só que naquela época era pior, porque o rótulo terminava em morte. Se você foi rotulado como prostituta, você morreria apedrejada. E ela estava lá, aguardando a hora da primeira pedra. E Jesus chega e intercede com uma das frases mais lindas do Evangelho: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não precisa nem dizer que foi todo mundo abandonando as pedras. E aí Madalena questiona sobre o julgamento, e Jesus diz: alguém te julgou? Não, eu também não te julgo. Vá e não peque mais. Essa palavra vá e não peque mais é vá e transforme-se. Vá e abandone a tua vida mundana por uma vida espiritual. Vá e aceite o caminho, a verdade e a vida. Aceite Jesus. Porque nós espíritas, muitas vezes falamos muito dos benfeitores, e que é muito bom, porque aprendemos muito, mas nós esquecemos do Evangelho, nós esquecemos da essência de Jesus, porque o Cristo, quando disse eu sou o caminho, ele estava dizendo que tudo que ele fez era seguro. Eu posso fazer que não vai dar problema e não vai dar dor. Quando ele disse eu sou verdade, é porque tudo que está no Evangelho pode sim ser assinado embaixo. Não precisa nem ler, pode assinar. Embora ler é ótimo. E quando ele disse eu sou a vida, é porque quem segue o caminho, quem compreende a verdade, será um espírito eterno, desprendido da dor, a vida eterna sem dor. Ah, quem não quer ir para o nosso lar? Aliás, quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Não vai hoje, tá? Pode levantar a mão.
que bom, a quantidade grande de gente que é ir para o nosso lar. Só que nosso lar está dentro de uma densa camada umbralina. Já viram nas obras? Sobre a cidade de Rio de Janeiro. Dentro de uma densa camada umbralina protegida por um muro. Tem até uma passagem de André, que é uma mulher que havia praticado o aborto, chega nos portões, ele vai para abrir o portão, que ela pedindo socorro, os professores, calma, está vendo aquelas manchinhas ali, no perispírito? São todos os obsessores que ela não permitiu que voltasse. Então nós percebemos que do lado de fora de nosso lar era tenso, mas já estava bom, né? Já estava uma maravilha, só da gente ouvir aquela música, né? Sentar naquela graminha verde. Eu estou recordando o filme, né? Aquela graminha verde, aquele conjunto tocando, aquele laguinho, uma paisagem magnífica, né? Já estava bom demais, né? Mas não é a esfera maior, não é o céu que Jesus anunciou, é nosso lar, é uma passagem temporária para que a gente aprenda a amar. André Luiz ficou 8 anos nas zonas umbralinas. Quando resgatado, levado ao nosso lar, ele achou que ele era médico, e já chegou, eu vou ajudar, eu sou médico. Mas você é especialista em que parte do perispírito? Que parte que você entende? E aí vamos começar a trabalhar assim, André. Tem que varrer a câmara. E André começa de baixo. Só que André está numa zona desencarnado. E como espírito, nós evoluímos intelectualmente, mas moralmente não. Por isso que os espíritos dizem na 166A que nós precisamos de uma nova vida corpórea, porque a moralidade só ganha evolução na carne. Então nós temos aqui no planeta Terra, encarnados, evolução em 2 planos: moral e intelectual. No mundo invisível, vamos chamar assim, no mundo maior, nós só evoluímos intelectualmente. Por isso que o nosso lar, André nos fala que muitas das coisas que temos aqui começaram lá, e muitas das coisas que estão lá um dia chegarão aqui. E quando eu escuto essa ou observo na leitura, eu me lembro do Ministério da Comunicação. Chega André Luiz para Emmanuel, porque ele queria saber qual dos parentes dele tinha chorado por ele. Aí, eu sou doutor, tinha filhos. Quantos dos meus filhos, quando a minha esposa orou por mim? Olha, tem 2 registros aqui. Quantos? 2, só 2 registros? Aí vai lá ver. Um era a mãe dele, o outro era a esposa de um paciente que ele não atendia com muito gosto. A família nem tinha importado ou sentido a falta de André. E aí ele fala para Emmanuel: mas eu posso? Emmanuel: sim, você pode, vai exercitando aí, e você tem 2 jeitos para isso: lápis e papel, ou a modernidade. Nosso lar é da década de 50, o livro. E ele disse, André Luiz, que em cima da mesa tinha um aparelho com teclas igual uma máquina de escrever, só que tinha uma tela com imagem colorida. Não é semelhança nenhuma com os nossos notebooks.
eram os notebooks, que ainda não existiam aqui, porque chegaram aqui no ano 2000. Equipamentos que estavam lá para chegar aqui. E este processo intelectual é o que nos faz repensar. Por que estamos aqui então? E aí as questões continuam nos dando explicações. E nós vamos para 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Que justiça os Espíritos estão falando? A justiça do porquê. Se nós olharmos, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão para mim, por favor. Nossa, que tanto. Tem algum pai aqui que é pai de um filho portador de deficiência mental? Não? Conhecem algum desse jeito? Que nasceu com deficiência mental? Conhece, né? Todo mundo conhece, claro. E essas pessoas são menos amadas por Deus do que os seus filhos? Porque se nós olharmos para uma só existência, Deus não ama ninguém. Porque Deus permite o seu filho perfeito e o filho do outro deficiente mental, ou nasceu faltando um membro, deficiente físico, nasceu sem braço, sem perna. Cadê a justiça de Deus? Cadê o amor de Deus para com isso? Só existe uma vida? Aí disseram-me uma vez, quando eu questionei isso, e ele disse para mim assim: isto é justiça, porque ele está equiparando os erros dos pais. Eu falei: pastor, aí Deus é mais hipócrita ainda, porque eu vou pagar pelo que meu pai fez? Não tem sentido nenhum. É como nós irmos presos por um crime do nosso irmão. Que sentido tem isso? Onde erramos? Mas, observando a justiça da lei da reencarnação, cada um de nós está onde precisa e sofre o que precisa. E muitas vezes, como já disse Joana, 95% é desta vida. Por isso é tão importante os atendimentos fraternos nas casas espíritas. Eu costumo dizer que as casas espíritas que ainda não têm atendimento fraterno estão estacionadas em conteúdos medievais. Porque nós precisamos instituir a ouvidoria. Porque ninguém de nós aqui, ninguém é capaz de viver uma dor intensa sozinho. Nós precisamos do outro. Porque nós somos pessoas espirituais que só evoluem em grupo. Sozinhos nós patinamos. A solidão, ou viver como nômade, vai nos impedir de evoluir bem. Precisamos do outro. E muitas vezes nós estamos correndo atrás do outro em lugares muito longe e esquecendo daquele outro que está dentro da nossa casa, aquela pessoa que está precisando de nós e está no nosso lar. Nós temos que ter como pensamento que toda nossa evolução começa em casa, começa no lar. Dentro do nosso lar, os meus maiores inimigos estão presentes, como pais, como filhos. A família, a menor célula da sociedade, é a mais importante célula para o nosso crescimento moral. Não se pode pensar em depurar a sua alma se você ainda não perdoou seu pai ou seu irmão.
se você ainda tem desentendimentos no seu lar, se você ainda chora para reencontrar algo que você não sabe nem o que é. A saudade do amor. Nós estamos vivendo um momento de uma saudade do amor gigante. Nós estamos buscando felicidade em coisas tão simples, tão supérfluas, que não nos traz de fato felicidade nenhuma. Quando nós sonhamos com um celular desses iPhones, hoje nós chegamos um pouco mais cedo, fomos passear com as crianças, e numa loja nós vimos um celular, e ele falou assim: pai, esse é o celular, tem até uma caneta. Eu olhei assim, 5.999. Eu pensei, ele tem que falar, tem que cozinhar, ele tem que lavar, e ele tem que passar, porque senão não vale 5.990, mas para eles valem, e é barato. Eles falam que é barato, né, filho? Mas por quê? Porque nós estamos colocando valor naquilo. Só que se aquele celular de 6.000, né, cair no chão, acabou a felicidade. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: não coloque a sua felicidade na beleza de ninguém, porque a beleza acaba e a felicidade vai junto. Não coloque a sua felicidade em objeto nenhum, porque eles estragam. Não coloque a sua felicidade em pessoas, porque você vai decepcionar elas da mesma forma que elas vão te decepcionar. Então coloque a sua felicidade apenas no amor, porque nada no mundo destrói um amor sem explicação. Por que uma mãe ama? Porque é meu filho. Que resposta mais sem sentido. Uma mãe ama porque ama. Ela ama porque ama. Não tem explicação este amor. Claro que o pai também. Não tem explicação. O filho vê o pai, vê a mãe, ele tem um amor tão interessante de se avaliar, porque cada filho pensa de um jeito. Você pode ter 3 filhos. Eu estou com 2 lá em casa. E são o alfa e o ômega. Completamente diferentes os dois. Com a intensidade de amor diferente também. Só que os dois amam. A gente não tem dúvida disso. Só que cada um dentro de uma intensidade diferente do outro. E nós todos somos assim. Segismundo, quando relata André Luiz, relata a reencarnação de Segismundo, ele mostra ali dentro daquele triângulo, Adelino, Raquel e Segismundo. Quem não conhece o que eu estou falando, estude Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, que vai entender com mais propriedade. Mas ali naquele triângulo, quando Segismundo se vê filho daquele casal, ele pede para que aceitem ele. E o casal aceita. Então, antes de reclamar do teu filho, que é imperativo, que não obedece, que é difícil, lembra que você aceitou. E você sabia de tudo isso. É o seu desafio. Quando você for reclamar do seu pai, que ele é duro, que a sua mãe é chata, que a sua mãe impõe muito, lembra que você pediu o que você precisava. E com certeza você ainda disse: por favor, maninha, não me deixa fazer errado. E aí os pais querem corrigir o filho: pai sem noção, o mundo de hoje é tão mais fácil. Nós estamos perdendo o contexto lar, nós estamos perdendo o contexto família, nós estamos esquecendo da importância da união fraternal. Eu tenho uma charge aqui muito interessante. Um rapaz está lá num barco, e tem uma mulher pelada lá nas pedras.
E ele já fica todo aceso, né? A mulher, vou lá, está piscando para mim. E ele desce. Só que ela era um bichinho, come ele. Morreu. Só que o bicho estava com fome aquele dia. Ele queria mais. Então, ele vê uma mulher de barco e ele oferece para ela um colar de pérolas. Ela para, ela olha para aquele colar, ela fica tentada no mundo. Só que ela ignora e vai embora. O bicho então, revoltado porque estava com fome, ele mostra mais facilidades do mundo e oferta mais coisas. Ela olha de novo, ela vê aquele casaco, aquela bolsa de 4.000 reais, aquela maleta de dinheiro, parou, pensou, foi embora. Não quis. Por quê? Porque lá no cais esperava por ela a sua família. Eu gosto muito dessa reflexão, porque nós estamos perdendo tempo com as coisas que fazem os nossos olhos brilharem, e estamos esquecendo do verdadeiro tesouro. Jesus já nos disse uma vez: pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde você coloca as coisas do mundo, a sua alma vai junto, a sua importância vai junto, a sua essência vai junto, e você passa a ser aquilo que você produziu. Nós temos que amar o nosso tesouro, e a família, meus irmãos, é o nosso maior tesouro. Para depurar a alma, precisamos primeiro mudar a nossa vida. Para depurar a alma, precisamos cuidar do nosso tesouro. Nas redes sociais, eu compartilhei essa semana, que eu gostei muito, uma frase que disse assim: você quer mudar o mundo? Volte e ame sua família. Porque uma pessoa que ama, ela muda tudo. Uma pessoa rancorosa, ela sofre. Precisamos aprender que a essência de mudança é o que somos. E para continuar a nossa reflexão sobre família, eu convido para continuar a palestra os meus filhos Miguel e Micael. Boa noite a todos, me chamo Micael. Boa noite a todos, me chamo Miguel. Hoje vamos aprender uma dinâmica bem fácil. Quem puder ficar de pé. Bom, a dinâmica é bem simples. Por dentro a gente coloca a mão no coração, por fora a gente abre os braços, por alto a gente abre os braços para cima, para baixo a gente abaixa os braços. De novo, por dentro, fora, alto, embaixo. Sempre sou feliz. Eu esqueci dessa parte, tem que fazer 3 vezes. Por dentro, fora, alto, embaixo. Sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Isso só foi um teste.
embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Podemos sentar. Micael e Miguel, todas as vezes que nós temos um desafio, esse desafio tem que ser avaliado. E toda vez que a gente avalia, a gente dá nota. Então, primeiro, eu quero saber a nota que você dá para esse pessoal. Eu dou um 10. 10. Micael? 10 também. 10 também. Agora, vocês vão pegar, cada um pode ir lá e buscar o melhor na opinião de vocês. Pode ir lá buscar. Nesse corredor aqui não tem ninguém bom? Quem? Aquele ali. Aí. Como você chama? Leonardo? Maria. Pega lá com a Regiane mais um. Então, presente para cada um de vocês. Tá? Pega 2 lá para mim, filho. E a Maria vai receber o outro também, tá bom? Podem voltar lá, ele vai achar vocês. Isto é família. Essa sensação que nós sentimos de euforia é, na verdade, a empatia apresentada pelo movimento do amor. Porque todo mundo aqui, por algum instante, viveu a intensidade do amor. Que vocês possam levar isto para os seus lares e viver este momento da diversão como a transformação da nossa alma. Que Jesus nos abençoe e nos traga a sua paz agora e sempre.